queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 37, objeto de conhecimento, a Revolução Cubana e as tensões entre Estados Unidos da América e Cuba, com detalhamento socialismo em Cuba até os dias atuais, Cuba e o capitalismo. Vamos à nossa aula? O tema desta aula, Revolução Cubana. Mas o que foi a Revolução Cubana? Foi um movimento revolucionário e foi liderado por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, e o objetivo era derrubar o regime ditatorial de Fulgêncio Batista. Mas para nós entendermos a Revolução Cubana, temos que entender o contexto histórico. Então, antes da Cuba lutar pela sua revolução, o território ele estava ali sob dominação dos Estados Unidos, através do que nós conhecemos como Emenda Platt. O que foi isso? Foi justamente quando o território cubano ficou livre de dominação espanhola, quem ajudou essa independência foi justamente os Estados Unidos, porque tinham objetivos em relação à posição geográfica da ilha de Cuba. Então, com a Emenda Platt, os Estados Unidos poderiam ter ali, aliás, teriam, total acesso às questões econômicas, políticas dentro do território. Então, com essa emenda, o território cubano não teve ali a sua independência de fato. E todos esses pormenores vão culminar justamente na Revolução Cubana, em que o povo cubano vai querer brigar ali pela sua independência, realmente de fato e de direito, tanto política quanto econômica. Então vamos lá ao nosso contexto histórico. 1952, nós temos o golpe de Estado e a tomada do poder por Fulgêncio Batista. O seu governo é marcado por um regime autoritário e também pela corrupção, repressão política e influência norte-americana, através do que eu acabei de falar para vocês da Emenda Platt. E também nós temos o movimento do dia 26 de julho, que é justamente o ataque ao quartel de Moncada. Então, esse contexto ele vai ali favorecer justamente a eclosão da Revolução Cubana, em que o povo cubano vai querer ali ter uma autonomia, principalmente econômica, em relação aos Estados Unidos, visto que quem comandava muitas das indústrias do governo ali na figura de Fulgêncio Batista era justamente os Estados Unidos. Então nós trouxemos aqui para vocês uma animação que vai mostrar o diálogo entre Che Guevara e Fidel Castro. Prestem atenção. Fidel, nossa causa é justa. O povo de Cuba está cansado da opressão e da miséria. Precisamos mostrar a eles que há esperança. Sim, Che. Batista não pode continuar explorando e reprimindo o nosso povo. Precisamos levar essa luta até o fim, não importa o custo. A revolução é a única saída. Concordo, mas precisamos mais do que armas e soldados. Precisamos de ideias. Precisamos conquistar os corações e mentes das pessoas. Elas precisam acreditar que um futuro melhor é possível. E faremos isso, Che, com educação, saúde e igualdade. A revolução não é apenas sobre derrubar um ditador. É sobre construir uma sociedade onde todos têm oportunidades e dignidade. Um futuro onde não haja exploração, onde todos trabalhem juntos para o bem comum. Isso é o que nos motiva a continuar, mesmo nas condições mais difíceis. Precisamos ser exemplos, Che. Cada um de nós deve ser a encarnação dos ideais revolucionários. Coragem, sacrifício e dedicação ao povo cubano. A vitória será nossa se permanecermos unidos. E se permanecermos fiéis aos nossos princípios, não podemos nos corromper, não podemos nos desviar. A história está nos observando, Fidel. E faremos história, meu amigo. A Revolução Cubana será um farol de esperança para todos os povos oprimidos do mundo. Vamos mostrar
que é possível derrotar a tirania e construir uma nova sociedade. Para a vitória, Fidel! Por uma Cuba livre e justa! Pela Revolução! Então, queridos, vocês observaram aí o diálogo do Che com o Fidel, em que eles mostram ali os ideais da revolução. Era necessário que o povo permanecesse unido, era necessário que as ideias da revolução fossem inculcadas na mente da população cubana. E eles estavam ali dialogando para que, de fato, isso acontecesse. Então, vamos lá verificar os principais eventos dessa revolução. Começando em 1953, com o ataque ao quartel Moncada, que ele vai fracassar. O que seria esse ataque? E o que seria esse quartel Moncada? O quartel Moncada era um local onde havia ali muito armamento. Então, qual era o objetivo do Che Guevara e também do Fidel? Tomar esse quartel, pegar as armas, distribuir à população e ter ali um levante armado. Então, eles se organizaram para fazer esse ataque, porém eles foram descobertos e o grupo do Fidel ele foi preso. Vamos lá ao nosso próximo tópico, que mostra o seguinte, ó. Fidel Castro e outros participantes foram presos em virtude de quê? Porque eles foram descobertos por... Qual era a ideia, Atacar alguns prédios ao mesmo tempo. Só que houve ali um contratempo em relação a esse ataque coordenado e o primeiro grupo que fez o levante ele foi capturado e acabaram ali dizendo mais ou menos o que iria acontecer no decorrer daquele processo. E, no caso, tanto o Fidel quanto os participantes foram presos nesse momento. E isso vai ocasionar no exílio de Fidel e Raul Castro. Fidel e Raul são irmãos, tá, gente? Então, os dois, eles foram presos e também outros participantes desse levante e eles foram condenados a 15 anos de prisão. Porém, com 2 anos, eles foram soltos, eles foram anistiados, politicamente. Mas Fidel e Raul viram que se eles continuassem no território cubano, eles não conseguiriam implementar a revolução. Então, eles vão se refugiar, eles vão sair de Cuba e vão para o México. E lá no México, eles têm um encontro com Che Guevara, que é o nosso próximo tópico, E quem era Che Guevara, professora? Ele também era um revolucionário, só que ele era argentino. E estava em expedição pelo continente americano e lá ele se encontra com o com Fidel e com Raul, e lá ele toma a causa da Revolução Cubana para ele também e se associa ao grupo para defender o território cubano. Vamos lá ao nosso próximo tópico. Eles vão retornar a Cuba, vão se organizar. Esse momento que eles estão no território mexicano, é um momento também que eles vão começar a ter algumas práticas de exercício, algumas táticas de guerrilha, eles vão começar a assimilar e eles vão começar a se organizar, tanto militarmente quanto economicamente, para poder fazer realmente a Revolução Cubana. E aí, eles retornam para Cuba a bordo de um navio chamado Gramna. Vamos lá, o próximo tópico. Escondem-se na Serra Maestra e iniciam uma campanha de guerrilha. Mas por que eles vão se esconder? No primeiro momento, eles tentaram atacar o quartel de Moncada. No segundo momento, eles tentam invadir Havana, que era a principal cidade cubana. Só que eles também fizeram aquela organização de ataque coordenado, mas por conta do mau tempo, a embarcação em que eles estavam chegou a atrasar a sua chegada. Então, o grupo que estava em terra e começou a revolução, eles foram presos e eles acabaram ali dizendo o local aproximado onde o grupo que estava vindo do México iria desembarcar. E nesse momento eles foram ali, vamos dizer assim, recebidos, pela força ali do governo de Batista. E eles acabaram ali escapando da morte e foram se esconder na Serra Maestra, onde eles começaram essa campanha de guerrilha. Mas o que seria essa campanha de guerrilha, professora? É como se fosse uma pequena guerra, em que eles usavam ali sabotagens, eles usavam assaltos, eles usavam artimanhas, artifícios para conseguir envolver a população e também mostrar que o governo que estava vigente não estava sendo satisfatório para o povo cubano, ok? E nós vamos verificar aí que, nesse momento, os guerrilheiros vão ganhar o apoio popular e, em 1959, vamos verificar a fuga de Batista e a tomada de Havana pelos guerrilheiros. Mas, professora, por que Batista vai fugir?
Bem, Batista era o ditador da época, certo? Era o governo ali autoritário de Cuba. Então, quando eles verificam que a pressão do movimento da Revolução Cubana está tomando força, que eles estão perdendo territórios, que eles não estão conseguindo mais combater aqueles guerrilheiros, Batista só vê uma opção: fugir, cair fora. Eu vou embora, né? Já que Havana era uma das principais cidades cubanas e estava sendo tomada pelos guerrilheiros. Então, neste momento, tem de fato a implementação da Revolução Cubana. Vamos lá verificar os resultados e impactos. Líder cubano, Fidel Castro. Temos o estabelecimento de um governo socialista, nacionalização de propriedades, reforma agrária e melhoria da educação e saúde pública. Quando se fala de nacionalização de propriedades, é importante nós observarmos que, a princípio, as empresas que estavam presentes em Cuba eram empresas americanas, norte-americanas. Lembram da Emenda Platt? Então, com a Emenda Platt, muitas empresas que existiam em Cuba, elas eram ali de posse americana. Quando houve a Revolução Cubana, essas empresas estrangeiras tornaram-se empresas estatais, ou seja, do governo cubano. E claro que os Estados Unidos não vão deixar essa situação ficar assim. Vão querer ali reivindicar e vai haver ali todo um processo para reconquistar essas empresas e também para dificultar a vida econômica cubana. Vamos lá verificar como é que vai ocorrer essas tensões entre Cuba e os Estados Unidos. Nacionalização de propriedades americanas entre 1959 e 1960. Plantações de açúcar, refinarias de petróleo e outras empresas vão começar a ser propriedades do Estado. Através do quê? Da nacionalização, certo? Rompimento das relações diplomáticas em 1961. Ou seja, não havia mais ali um acordo entre Estados Unidos e Cuba, visto que nós vamos observar que, com esse embate econômico dos Estados Unidos, Cuba vai começar a se alinhar à União Soviética. Estamos em contexto de Guerra Fria, certo? Lembrem disso. Vamos observar também a invasão da Baía dos Porcos em 1961. O que foi isso? Foi uma tentativa fracassada de derrubar o governo de Castro. Vamos observar o fortalecimento da posição de Castro em Cuba e aumento da tensão entre Cuba e os Estados Unidos. Nesse momento, nós vamos observar que essa invasão da Baía dos Porcos tinha ali também por trás o investimento dos Estados Unidos. Havia um grupo de exilados cubanos que eram contra o governo de Castro. Então, eles se uniram ali aos Estados Unidos para tentar derrubar o governo de Castro, mas isso não aconteceu, né? O que resultou? Justamente no fortalecimento do poder de Fidel Castro dentro da Revolução Cubana. Isso vai ocasionar também o que nós chamamos de crise dos mísseis em Cuba. Olhem só o que diz o nosso texto. Crise dos mísseis de Cuba em 1962. Impasse de 13 dias que colocou o mundo à beira de uma guerra nuclear. Nesse momento, a União Soviética começou a instalar mísseis no território cubano que pudesse ali ameaçar o território americano. Quando isso ocorreu, os Estados Unidos eles viram uma ameaça iminente e ficou naquela situação de que a qualquer momento poderia eclodir uma guerra nuclear. E claro que essa guerra poderia gerar ali proporções inimagináveis. Então, durante esses 13 dias, o mundo ficou assim em colapso, né? Porque a qualquer momento poderia haver a detonação de bombas atômicas. E isso foi resolvido com muita conversa, com muita diplomacia e resultou na retirada dos mísseis de Cuba e também na retirada de mísseis que os americanos tinham instalado na Turquia, né? Foi a resolução para esse embate da crise dos mísseis em 62. Vamos observar também nesse mesmo período o embargo econômico, que proibia a maioria das exportações americanas para Cuba e limitava as relações comerciais, exacerbando a crise econômica em Cuba. Então, olha só, uma das medidas adotadas pelos Estados Unidos era justamente o quê? Proibir as exportações americanas. Então, todos os acordos econômicos que existiam entre norte-americanos e cubanos, eles foram ali desfeitos, né? Para quê? Para tentar
acabar com a economia cubana, fazer com que eles não tivessem ali uma forma de sobrevivência. E é neste momento que tem justamente um alinhamento do governo cubano com o governo da União Soviética, em que a União Soviética vai fornecer os subsídios necessários para o desenvolvimento econômico cubano, ok? Vamos observar também a Operação Mongoose, entre 1961 e 1963. Operações secretas destinadas a desestabilizar o governo de Castro, incluindo tentativas de assassinato e sabotagem econômica. A ideia aqui era acabar com o quê? Acabar com o governo de Castro, nem que seja através do seu assassinato, mas vamos verificar que isso não vai acontecer. E o que vai acontecer nesse momento, né? As tensões entre Cuba e Estados Unidos durante a Guerra Fria, né, vão ser cada vez mais eminentes. Vamos observar, né, que vai haver uma série de eventos críticos que vão moldar a política hemisférica e global. A rivalidade ideológica, que rivalidade é essa, professora? Capitalismo e socialismo vão estar ali sempre em voga, estamos em contexto de Guerra Fria. E, nesse caso aqui da Revolução Cubana, é um dos maiores exemplos que nós vamos verificar a presença e a influência dos Estados Unidos dentro de um outro país, que no caso aqui vai ser o território cubano, certo? Então, essa rivalidade ideológica e geopolítica entre os dois países teve um impacto duradouro nas suas relações e na política internacional. Através de quê? Através do embargo econômico, através de sanções, tanto políticas quanto econômicas. Vamos verificar esses aspectos durante essa disputa, né, entre Estados Unidos e Cuba. Continuando, socialismo em Cuba até os dias atuais. Implementar políticas socialistas, vamos verificar a nacionalização de propriedades privadas, reforma agrária. O que seria isso? Redistribuição de terras, em que eles vão reduzir as desigualdades e aumentar também a produção agrária. Lembrando que, qual seria a finalidade dessa reforma agrária? Justamente dar terras para quem não tem terras, de forma a tornar o território mais produtivo, ok? Continuando, investimento governamental em educação e saúde. Um dos grandes objetivos da Revolução Cubana é investir tanto na educação quanto na saúde, certo? Plano econômico centralizado. Quando se fala de plano econômico centralizado, está dizendo que a economia está nas mãos do Estado, do governo. E, nesse caso, vamos observar metas de produção e distribuição de recursos de acordo com o Plano Econômico Nacional, inspirado nos modelos soviéticos. Lembrem que eu acabei de falar para vocês que a tendência política de Cuba vai se aliar justamente com a União Soviética, certo? E agora nós estamos aqui em frente ao museu que foi justamente dedicado para a Revolução Russa, né? Aqui era um palácio, né, em que havia ali os presidentes que moravam aqui neste local e governavam aqui. Então, vamos verificar os impactos sociais e econômicos. Em relação aos impactos sociais e econômicos, temos aqui a educação e saúde. Altas taxas de alfabetização e uma expectativa de vida comparável a países desenvolvidos. Então, esses dois aspectos, né, tanto a educação quanto a saúde, foram fundamentais para o sucesso da Revolução Cubana, em que há uma maior, vamos dizer assim, distribuição de recursos para esses dois sistemas, certo? O próximo tópico é a igualdade social. O que seria essa igualdade social? A Revolução e o socialismo reduziram significativamente a desigualdade de renda e promoveram a inclusão social. Isso no momento da Revolução, certo? Nosso próximo tópico, liberdades civis. Criticado por sua repressão e dissidência política. Professor, o que é dissidência política? É oposição. Quem estava contra o governo cubano, né, era reprimido, certo? Vamos observar também o controle sobre a mídia e restrições às liberdades civis e políticas. O que isso quer dizer? Não poderia haver, vamos dizer assim, organização
política, não poderia haver manifestações públicas, não poderia haver uma festa. Então, tudo isso era bastante restrito e também por isso que se fala de liberdades civis, elas eram restritas por conta dessa situação, certo? O nosso próximo tópico é a economia, e que nós vamos observar uma baixa produtividade, uma infraestrutura deficiente e dependência de importações. Por que que vai haver essa dificuldade econômica? Justamente por conta do embargo econômico. Então, quando nós temos ali o território cubano se vendo ali numa situação de dependência econômica estrangeira, quando há esse embargo econômico, quando não há, vamos dizer assim, investimento estrangeiro, automaticamente a economia interna ela vai ser abalada. Então, todos os setores que antes eram desenvolvidos começam a passar por um colapso, certo? E nesse momento vamos verificar o quê? Cuba e o capitalismo. Vamos lá. Oposição ideológica desde a Revolução. Lembrem que Cuba tem ali o viés socialista. E por que agora eles estão alinhados ao capitalismo? Vamos lá. Cuba vai afastar-se do capitalismo por conta de quê? Por conta lá da presença norte-americana, por conta da emenda Platts, por conta de ter essa interferência norte-americana dentro do seu território. Ela vai adotar um modelo socialista com forte controle estatal sobre a economia. E em 1990, vamos observar reformas econômicas com elementos de mercado e capitalismo na sua economia. Por que que isso vai acontecer? Justamente para tentar redinamizar a economia cubana. Isso vai ocasionar o que nós chamamos de nacionalização e planejamento central. Vamos lá. Diz o seguinte, acontece entre 1960 e 1989. É uma economia centralmente planejada. Temos a criação de cooperativas agrícolas e Cuba vai se tornar um estado socialista com um apoio significativo da União Soviética, certo? Então, nesse contexto, Cuba vai mudar ali o seu caráter econômico, vai ter ali um estado socialista com o apoio da União Soviética, que também é um território ali socialista. Só que isso não vai durar muito tempo. Vamos lá, o colapso da União Soviética, que acontece em 1991, vamos lá. Grave crise econômica conhecida como período especial. O que seria esse período especial? O período em que Cuba vai ter que se reorganizar por conta de quê? Por conta da falta de subsídios soviéticos. Até então, quem sustentava a economia cubana era justamente a União Soviética. Quando tem o colapso da União Soviética, ou seja, a dissolução da União Soviética, todos aqueles territórios que eram financiados por ela, claro que também vão sofrer ali problemas. Por quê? Porque não vai ter mais aquele investimento, certo? E isso vai fazer com que a economia cubana também entre em decadência. Vamos lá ao nosso texto, o que ele diz. Isso vai ocasionar e vai aumentar o embargo econômico dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles queriam justamente ter o controle da ilha, ter o controle de Cuba. Só que os cubanos vão se manter resistentes à influência econômica norte-americana. E haverá também implementação de reformas econômicas para atrair investimentos estrangeiros e diversificar a economia. Quando se fala desses investimentos estrangeiros, eles vão principalmente abrir o setor de turismo. Então, uma forma de eles atraírem recursos financeiros para o território é pela presença de turistas na região e também por desenvolver a agricultura voltada para a agroecologia. Vão ser ali pequenos territórios, pequenas áreas rurais em que eles vão desenvolver ali uma economia voltada para a agricultura. Lembrando que um dos principais carros-chefes da economia cubana é justamente a produção agrícola, certo? Vamos lá para a introdução de elementos capitalistas entre 1993 a 2000. Legalização do dólar, investimentos estrangeiros, empresas mistas. O que seriam empresas mistas? Empresas nacionais, mas também com investimentos estrangeiros. Para quê? Para poder dinamizar a economia cubana. Trabalho por conta própria, ou seja, pequenos negócios e também o trabalho autônomo, trabalho
pela pessoa, né, por conta própria. E também o mercado agropecuário também vai estar incluso na introdução desses elementos capitalistas, certo? Reformas econômicas de 2008 a 2018, já no governo de Raul Castro. Lembrando que Raul Castro foi quem? Irmão de Fidel Castro, e foi o segundo homem de Cuba durante quase 5 décadas, ou seja, 50 anos. Então vamos lá. O que vai acontecer nessa reforma, né? Implementação de reformas para modernizar a economia cubana. Vamos verificar uma expansão do setor privado. Lembrem que até então o setor ele estava voltado para a nacionalização, para o Estado. Só que eles estão verificando que não conseguem mais se manter sozinhos. É necessário que haja um incentivo à criação de pequenas e médias empresas privadas para diversificar a economia cubana, certo? Continuando, descentralização parcial do controle econômico, também é uma característica do governo de Raul Castro. E vamos verificar a presença do mercado imobiliário. Em 2011, foi legalizada a compra e venda de propriedades residenciais, criando um mercado imobiliário incipiente. Ou seja, vocês estão observando que a economia cubana ela vai precisar ser transformada para que haja ali um desenvolvimento econômico do território, ok? Continuando, situação atual e desafios. A economia cubana ainda é amplamente controlada pelo Estado. As reformas têm sido implementadas de forma cautelosa e gradual, ou seja, aos poucos, em que enfrenta resistência tanto interna quanto limitações estruturais. Observe aqui na charge, né, que nós podemos observar, o norte-americano, né, representando aí justamente o embargo econômico aos cubanos. Observem aqui que nós temos a ilha de Cuba, né, bem aqui, e no caso, os Estados Unidos fazendo ali um bloqueio para que eles não pudessem comercializar com outros territórios. Por quê? Se outros territórios comercializassem com Cuba, poderiam pagar multas e indenizações ao governo norte-americano, ok? Embargo econômico ainda é um grande obstáculo para o desenvolvimento econômico cubano. Então, é só para exemplificar melhor essa questão de como os Estados Unidos influenciou e influencia a economia cubana. A relação diplomática com os presidentes norte-americanos é instável. Economia marcada pela baixa produtividade, escassez de bens e infraestrutura deficiente. E nesse contexto vamos verificar a pandemia, que vai exacerbar as dificuldades econômicas, impactando o turismo e as remessas de cubanos no exterior. Continuando, a relação de Cuba com o capitalismo é caracterizada por uma tensão constante. As reformas introduzidas desde o período especial têm gradualmente incorporado elementos de mercado, mas o governo mantém um controle significativo sobre a economia. Então, esse período de reforma especial foi justamente o período quando acaba ali a União Soviética. Cuba precisa se reorganizar, precisa se reestruturar. Então, vários benefícios e vários subsídios que eles recebiam da União Soviética não tem mais, como, por exemplo, a questão do petróleo, a questão de maquinário. Então, esses produtos que não chegavam mais ao território cubano começaram a ficar escassos no território. E ainda tinha a presença do embargo econômico norte-americano. Então, essas situações fizeram com que Cuba acabasse tendo ali uma grave crise econômica. E para tentar se reerguer, eles começam ali a adotar a política capitalista. E recebe o nome de período especial porque, de acordo com Fidel Castro, seria um período transitório, um período momentâneo, até que se houvesse uma reestrutura do sistema para que pudesse voltar a ser um território econômico bem desenvolvido. Até então, Cuba ainda passa por retaliações econômicas, ainda não conseguiu se recuperar e se reestruturar como uma nação, como um território ali bem desenvolvido. Então, queridos, esta foi a nossa aula sobre Revolução Cubana e espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.